Bom dia, live da manhã. Hoje é sábado, como de costume, a gente vai fazer um estudo bíblico. Vamos entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre a libertação do povo de Israel do Egito. A gente vai fazer uma leitura e depois eu vou trazer uma interpretação que provavelmente você nunca tinha pensado nisso, mas que é realmente a grande libertação diante da dificuldade. Sabe aquelas dificuldades que você passa no seu dia a dia? Aqueles grandes problemas que você está enfrentando que você olha e fala: caraca, tem que passar por isso, que humilhação, que complicado, que difícil. Você às vezes se olha sem saída, você olha para frente, não sabe o que fazer, você olha para trás, não sabe o que fazer. Pois bem, a gente vai falar sobre isso daqui e você vai ver o quanto de luz que tem diante desse tipo de problema, tá bom? Vamos lá. Unhas Guzmão, muito bem-vinda. Vou começar a nossa leitura aqui em Êxodo 14, versículo 17. Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus se preocupou porque o povo voltasse para o Egito assim que eles vissem a guerra, né? Então ele levou eles para o caminho mais longo. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel juramento solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Então José do Egito, quando ele morreu, ele pediu para que levassem os ossos dele quando ele saísse. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Só que é muito interessante porque o deserto ele é o local mais quente durante o dia e aí tem uma nuvem para trazer sombra, né? E à noite é o lugar mais frio, é os dois extremos. E aí tem uma coluna de fogo que os aquece e traz luz. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Pi-Hairot, entre o Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados da terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração do faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então Deus já avisou para ele o que ia acontecer. Os egípcios vão perseguir vocês. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, de fronte a Baal-Zephon.
E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então o Senhor de Israel, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, a primeira dificuldade, o povo começa a reclamar para Moisés. Ah, lá no Egito estava melhor, sendo escravo do que morrer aqui. Então essa é a primeira coisa que a gente faz. Mais um ponto aqui. Assim que vem uma dificuldade muito grande, a gente olha para trás, não era melhor ter ficado lá. Era melhor não ter feito. Mas vamos lá, vamos prosseguir. 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejava por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Grava muito bem esse versículo. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Eu quero que você medite muito nesse versículo. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Existe um certo momento que não é para você ficar clamando para Deus, não é para você ficar orando, é para você agir. Vai lá, marcha, vai para frente. Por que você está clamando a mim? Essa é a resposta de Deus. Isso aqui é muito forte, não é? Essa é a resposta de Deus. Por que você está clamando a mim? Ordene ao povo que marche, vai para frente, vamos. Agora é com você e com as suas pernas, bora. Já está feita a bênção, vai. Marcha, anda. Isso é muito forte. Às vezes a gente fica aqui clamando, às vezes a gente fica falando. Não é para. Tem momentos que não é para orar, é para agir. Ordene ao povo que marche. Isso é da boca do próprio Deus. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Por que você está clamando? Não é para ficar orando agora. Diz ao povo de Israel que marche, vá para frente. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio ao mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam se aproximar. Então a coluna de fogo ficou na frente para que os egípcios não pudessem chegar ao povo de Israel nesse momento. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó e seus carros, e os seus cavalarianos, até ao meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios.
empurrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios do meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros dos cavalarianos de todo o exército do faraó, que haviam seguido ao mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E aí entra no capítulo 15. Só que tem muita força. Eu vou trazer uma questão aqui que provavelmente você nunca tenha percebido dessa história toda. Então o povo de Israel ele sai do Egito, da escravidão, passa pelas 10 pragas, ele foge, Deus endurece o coração do faraó e o faraó vai atrás dele. Veja bem, quem endurece o coração do faraó? Deus. Então Deus coloca o mal atrás do povo. Sabe quando você resolve mudar de vida e aí vem uma dificuldade, pum, bem no momento, isso não acontece? Bem no momento que você fala, pô, eu vou mudar de vida, acontece um problema na tua casa, acontece uma coisa nervosa. Interessante, né? Deus que colocou aquilo, nenhuma folha cai se não for ele, né? Muitas vezes é ele mesmo que coloca isso aí atrás de você. Então o faraó veio atrás. E foi Deus que mandou. Se você lê o livro de Jó, quem aqui já leu o livro de Jó? Lê o início do livro de Jó. Tá falando lá que o adversário, ele estava junto com os anjos, clamando a Deus. Interessante isso. E aí, Deus pega e fala, você já viu meu filho Jó? Deus que oferece Jó. É interessante isso. Muitas vezes é Deus que coloca a dificuldade atrás de você. E eu vou te explicar o porquê que ele coloca essa dificuldade atrás de você. O que acontece? O povo marchou por 3 dias no deserto. Acho que foram 3 dias aqui, né? Aí eles chegaram no Mar Vermelho. Ficou sem saída. De repente os egípcios encurralaram eles. Então de um lado tem o mar, do outro lado tem os egípcios e eles estão sem saída. Nesse momento eles ficaram desorientados e, meu Deus, por que você trouxe a gente para cá para morrer no deserto? Eles ficaram desesperados. E aí Deus pegou e fez aquela salvação. Só que até então o povo não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia que o mar ia abrir. Aí o povo clamando a Deus, Moisés clamando a Deus, Deus pega e fala: por que vocês estão clamando a mim? Ordene ao povo que marche. Isso aqui é uma mensagem muito clara. Às vezes você está no meio da dificuldade clamando a Deus. Não é para clamar a Deus nesse momento, é para agir. É para pegar e agir. Por que vocês estão clamando a mim? Por quê? Ordene ao povo que marche. Ande. Só vai. Só vai. Tem um vídeo do Silvio Santos. Isso aqui é muito legal. Ele estava dando carona para uns fãs dele lá, né? Aconteceu algum contexto lá, um pessoal que ficava na porta do SBT e ele deu uma carona para conversar com eles. E o pessoal estava filmando ele. Aí perguntaram para ele: qual que foi o segredo para você ficar tão rico? Aí o Silvio Santos falou: foi sorte. Foi completamente sorte. E cada vez eu tenho mais convicção que foi sorte. Aí o pessoal, não, mas você tem muita força de vontade, você é um cara muito talentoso. Ele, não, nada disso de força de vontade, não tem nada disso não. Foi sorte. E cada vez mais eu tenho certeza que foi sorte. Eu sou um homem de sorte. E quanto mais sorte eu tenho, mais as coisas dão certo. E quanto menos sorte você tem, menos as coisas dão certo na sua vida. Mais ou menos assim que ele falou. Aí você fica, caraca, sorte? Então o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo estudando? Sorte. Aí que tá um ponto. Sorte.
Mas se você pegar a história do Silvio Santos, ele foi um cara que agiu o tempo inteiro. Ele foi lá vender caneta, ele foi lá participar dos programas de humor, ele estava lá para as oportunidades que caíram no colo dele. Que realmente foram sorte, foi o dedo de Deus. É aí que tá. É aí que tá. Você serve a Deus de verdade? De verdade mesmo? Então as coisas elas vão brotar na tua frente. Porque não é o seu esforço. Para quem serve a Deus, não é o seu esforço que traz o seu sucesso. Não é o meu esforço que me trouxe até aqui. É a mão de Deus. Só que aí que tá um ponto. Se eu não tivesse marchado, eu não estaria aqui. Se você parar de olhar para trás, sabia que Deus não gosta de quem olha para trás? Olha a filha de Ló lá atrás, que não olhe para trás, ela olhou para trás para ver Sodoma e Gomorra ser destruído e virou uma estátua de sal. Isso aí é uma grande mensagem. Deus não quer que você olhe para trás. Só que aí o tempo inteiro fica olhando para trás. Tipo, olha os egípcios vindo, olha aquela dificuldade vindo, olha o aluguel, olha a conta, olha não sei o que, não sei o que. Aí você deixa de marchar. Só que é forte ou não é? Você deixa de marchar. Aí, a sorte do Silvio Santos aqui é o quê? Que ele marchou. Ele marchou, 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 marchou. Você vai ver, lendo biografias, que grande parte da vida dos vencedores é uma vida de diversidades. Escreve aí, eu vou dar uma missão para vocês. Como é que é o nome dele? É Eloy Dávila. Escreve aí, Eloy Dávila. Pesquisa algum vídeo aí. Tem uns vídeos de 15 minutos dele contando a história dele. Ele é um dos caras que mais emitiu passagens aéreas no Brasil. Eloy Dávila. Leia a biografia dele. Leia não, assista um vídeo dele contando a história dele, da boca dele. Tem no YouTube aí, tem um monte de vídeos de 15 minutos, vídeos curtinhos. Você vai ver a história dele, é dificuldade, dificuldade, pancada, 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 e de repente, pum, deu certo. Ele marchou, ele continuou. Tá? Então fica aqui. Para quem quiser se aprofundar mais nisso, pesquisa a história do Eloy Dávila. Tá? Mas vamos lá. O povo marchou. Moisés estendeu o cajado, abriu o mar, o povo passou em terra seca, e aí Deus fez alguns movimentos. Ele pegou aquela coluna de fogo e colocou entre Israel e entre o Egito, entre os dois acampamentos. Ele ainda confundiu eles, deixou as rodas bambas e tudo mais das carruagens. Os egípcios foram em dificuldade. Olha o agir de Deus acontecendo aqui, no meio da dificuldade, no meio do caos. E o povo passando, e depois que o povo passou todo, ele colocou no coração do faraó, não depois, né, mas depois que tinha uma certa distância, vai lá e persegue eles. Eles perseguiram, chegaram no meio do mar, depois o mar fechou. E matou todos os inimigos. Sabe qual que é o grande ponto aqui que você nunca parou para pensar? Quando o Mar Vermelho se fechou em cima dos egípcios, Israel acabou de perder o seu inimigo. Você parou para pensar nisso? De uma hora para outra não existe mais o seu inimigo. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela dificuldade que te persegue? Deus simplesmente varreu do mapa. Aí você pensa, caraca, o povo estava desesperado porque ele estava encurralado. Quantas vezes você já ficou desesperado porque você estava encurralado numa situação? Você está aflita, com dificuldade para trabalhar, você tem filho pequeno em casa, e tem conta, e você tem que trabalhar, e o tempo não bate, e não sei o que, e de repente acontece um grande problema na tua vida, você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Você está encurralado entre o exército do faraó e entre o Mar Vermelho. E aí Deus fala para você, ordene ao povo que marche. Marche, ande, por que, que você está clamando a mim? Ande. E aí de repente você anda, e de repente o mar abre, e de repente você olha para trás, o seu problema acabou. Acabou. Não existe mais. Você parou para pensar que se não tivesse acontecido esse evento do Mar Vermelho, a qualquer momento o faraó poderia abrir guerra contra Israel? Israel ficou 40 anos no deserto. Imagina o sentimento de que a qualquer momento o faraó pode vir aqui e pode destruir a gente. A qualquer momento. Sabe aquele inimigo que você foge, mas você sabe que ele existe ainda? Qualquer momento ele pode voltar. Sabe aquela mulher que apanha do marido e aí ela foge de casa
E aí a justiça não faz nada, mas aquele marido continua lá. A qualquer momento ele pode voltar. Essa sensação. Então Israel sempre teria essa sensação. Já parou para pensar nisso? Eu acho que você nunca tinha parado para pensar nisso, provavelmente. De repente Deus eliminou o problema. Não existia mais o problema. Acabou. Tá resolvido. Tá resolvido de uma hora para outra, tá resolvido. Então a sua grande tribulação, a sua grande dificuldade, aquele momento que você está encurralada, não sabe para onde ir, é o momento que está acontecendo a maior das libertações da sua vida. Você só tem que parar de ficar de mimimi reclamando. E não é nem para clamar a Deus nesse momento, porque ele vai te perguntar: por que você está clamando a mim? Marche, vai para frente. Aquele episódio que eu falei do Silvio Santos da sorte é exatamente isso. Marche. Marche que você vai ser uma pessoa de sorte, vai acontecer. Esse problema aqui que está acontecendo na tua vida é para te tornar forte nesse caso. Porque se você se tornar forte nesse caso, nessa situação, nunca mais esse problema vai te perseguir. É a escassez o problema, enfrenta ela. Vence ela. Quando você vencer, ela nunca mais vai te perseguir, ela não vai existir mais. É o problema de não conseguir se manter. O dia que você conseguir vencer esse problema, você consegue fazer esse faturamento a hora que você quiser, porque você já sabe como é que faz. É aquele ditado, né? Eu tenho que aprender a fazer 1 milhão uma vez. Depois que eu aprendo a fazer 1 milhão uma vez, pode tirar tudo de mim que eu consigo fazer de novo, porque eu sei como é que faz. Aquele inimigo nunca mais será seu inimigo. Acabou. Ele foi varrido. Essa é a mensagem que a Bíblia está dizendo para você agora. Marche. Vai para frente. Porque esse inimigo, ele nunca mais vai se voltar contra você. Ele vai morrer ali. Vai acabar. Aquele momento foi um momento de paz. Quando acaba tudo isso, o que a Bíblia conta? No capítulo 15, o cântico. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico. E disseram: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles começam a cantar uma música de alegria. Eles estão em festa. Aí chega Miriam tocando tambores e eles ficam contentes e alegres porque acabou. Aquele de verdade foi o momento da libertação. Não foi a morte dos primogênitos. Não foi a saída correndo do Egito. Foi ali. Foi ali que acabou. Forte. Forte. Para mim essa mensagem é muito forte. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que a gente se sente encurralado. Não tem para onde ir. Se você for para trás, ferrou. Se você for para frente, eu vou me afogar. O que eu faço? Não tenho o que fazer. Com os olhos humanos aqui, ó, cheio de escamas, você não consegue enxergar. Mas a solução tá à frente. Não é voltar para trás. Não é porque tem cebolas no Egito. Não é porque tem comida e tem uma vida de merda, de escravidão no Egito, que eu vou voltar para trás, vou abaixar a cabeça. É o momento da libertação. Esse é o momento da libertação na sua vida. Com certeza você já se passou por isso, ou talvez você passe por isso nesse momento. Você está sendo confrontada. Você está sendo confrontado. Você olha para frente, não tem para onde ir, você olha para trás, ferrou. O que eu faço? Marche. Marche. Vai para frente. Se Deus colocou um caminho na tua frente, vai para frente. Se você tem um mínimo de direção, vá para frente. Só anda, que a sorte vai de encontro a você. Os seus inimigos vão perecer. Eles vão ficar para trás. Eles nunca mais na vida vão ser seus inimigos. Nunca mais. Porque você se torna outra pessoa depois que você passa pelo Mar Vermelho. E essa outra pessoa, ela é muito maior. Não existe mais aquele inimigo. Vão existir outros.
lá na frente. Vão existir outros lá na frente. Mas aquele que ficou para trás, ele nem para trás ficou porque ele não existe mais. Acabou. Acabou. Fim. Sabe aquela tempestade que acaba e o sol começa a aparecer no meio das nuvens? E aí, nossa, que interessante, eu falando isso, apareceu um pássaro ali. Um pássaro bem bonito ali na minha varanda, andando na grade. Nossa, ele entrou pra dentro da minha varanda. Engraçado. E aí o céu começa a abrir. E aí começa a aparecer aquele arco-íris e aquela calma. Aquele silêncio. O vento cessou, não tem mais vento. As nuvens começam a se dissipar. E aquela sensação de paz. Realmente a paz. Acabou. Seu inimigo pereceu ali. A mensagem de hoje é: marche. Por que estão clamando a mim? Ordene ao povo que marche. É isso, gente. Espero que tenha tocado de verdade no coração de vocês. Meditem sobre essa palavra. Marca aí Êxodo 14, leiam ela depois. E vejam a biografia do Eloy Dávila, tá? Vai mostrar muito para vocês sobre o que deve ser feito hoje. Ele é um cara de sucesso, mas ele tomou muita pancada, muito. E você vai ver que a vida é isso aí. É deserto, é dificuldade, é mar vermelho que ainda não abriu. E é um exército atrás de você. Mas você tem que marchar. Vai pra frente, segue teu coração. Ouve a voz de Deus que está aí dentro de você. No fundo do fundo você sabe o que você tem que fazer. O seu instinto te puxa. Começa a olhar, ouvir o seu instinto. Se você não assistiu a live de ontem da manhã que eu falei sobre as 6 faculdades da mente, leia ela. Uma das faculdades da mente é a intuição. Começa a ouvir a tua intuição. A tua intuição é a conexão com Deus e o seu consciente. Ouve a tua intuição. No fundo você sabe para onde ir. Tá bom? Essa é a mensagem, espero que você tenha gostado. E vamos lá. Vamos se conectar com o eterno. Coloca os seus 2 pés no chão, encosta na cadeira confortavelmente. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes para se conectar com o presente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, pela nossa união, por estarmos aqui juntos ouvindo essa palavra, trazendo boas reflexões e grande impacto em nossas vidas. Muito obrigado para quem está ao vivo, muito obrigado por quem vai ver essa gravação. Que o Senhor nos abençoe, ilumine, direcione e nos dê força no momento de estarmos encurralados. Porque esse momento foi o Senhor mesmo que colocou nas nossas vidas. Foi o Senhor que endureceu o coração do faraó. Foi o Senhor que o impeliu a fazer o que tinha que fazer. Trazer o problema de frente da gente. Porque é o problema que purifica. É o problema que eleva. É o problema que prepara. E no fundo, no fundo, é para que esse problema, esse grande inimigo, ele pereça. E a gente nunca mais tenha ele. Nunca mais. Ele nunca mais vai ser um fantasma pra gente. Ele nunca mais vai declarar guerra de novo. Que acabou. O Mar Vermelho. Imagina você passando pelo Mar Vermelho. Você olha para um lado, olha para o outro, paredes de água gigantescas, maiores do que as maiores ondas já vistas. E você está caminhando para frente, em terra seca. E tem um inimigo atrás vindo. Bate um desespero, mas você está marchando. E quando você termina, pau, acabou. O seu inimigo ficou.
Nem para trás ele ficou, ele não existe mais. Acabou. Agora é olhar para frente, porque vão ter maiores desafios ainda lá na frente. Só que uma pessoa de sorte é uma pessoa que continua marchando, porque essa é a mensagem de hoje. Por que estão clamando a mim? Ordene ao povo de Israel que marche. Vá para frente. Siga a tua intuição e vá para frente. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça. Sente essa energia boa. E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Tamo junto. Amanhã de manhã a gente tem um encontro de novo. 5:30 da manhã, horário de Brasília. 8:30, horário de Portugal. Tá bom? Tamo junto. É nóis.